já percebeu que a gente passa a vida inteira tentando agradar os outros? Seja pai, mãe, filhos, vizinhos, parceiros, várias pessoas. E nesse meio tempo, a gente acaba se abandonando. Eu li recentemente este livro, A Coragem de Não Agradar, que ele fala sobre a psicologia que é pouco falada, quase não conhecida, de Alfred Adler. E ele traz várias coisas que eu vejo muito no dia a dia dentro da clínica. O Adler ele tem uma visão totalmente diferente da psicologia tradicional. Ele diz que o passado não determina quem você é, que na verdade o que determina é a importância que você dá para aquilo que aconteceu lá atrás. Um exemplo bem claro que ele traz é que chega uma hora que aquilo tudo que você fica culpando, que porque aconteceu na infância, porque meus pais não sei o quê, porque meus pais me criaram assim, porque meus pais me falaram isso e etc, etc, é na verdade uma culpa que você joga lá no passado que não está determinando quem você é, mas que você está escolhendo ser assim por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Ou seja, chega uma hora na sua vida que só ficar culpando a criança não vai mudar nada. E com isso ele acha que você só está fugindo de realmente se apropriar e de ser dono da sua própria vida. Para mim, o ponto mais forte desse livro é quando ele traz sobre as tarefas. Ele fala que existem as minhas tarefas e as tarefas dos outros. E eu preciso diferenciar qual é a minha e qual a deles. Isso é quase uma terapia. Então, assim, o que o outro pensa de mim é tarefa dele, o que o outro fala de mim é tarefa dele, o que o outro faz por trás, é tarefa dele. A minha tarefa é como eu vou lidar com aquilo que ele está fazendo, ou seja, as sensações que eu tenho sobre aquilo é minha tarefa. Por exemplo, eu fiquei sabendo que fulano falou mal de mim. A tarefa desse fulano é ele ter falado mal de mim. A minha tarefa é, eu vou me importar com isso ou não? E eu escolho não me importar porque não é tarefa minha, ou seja, eu não vou mudar o que ele já pensa, o que ele já fala e tudo o resto. Então, para que eu vou carregar essa tarefa que não me pertence, até porque eu não vou mudar ele, né? Então, basicamente, ele fala que a minha tarefa é como eu ajo, como eu penso, como eu faço, até porque muita gente passa a vida inteira tentando mudar o outro, né? Eu quero que meu pai mude, vou mudar meu pai, vou mudar minha mãe, vou mudar meu marido, quero que meu parceiro seja diferente, quero que ele se torne alguém diferente, mas isso não é tarefa sua. A sua tarefa é o que você vai fazer com o seu parceiro sendo daquele jeito, com a sua mãe sendo daquele jeito. Eu vou ficar, eu vou me afastar, só isso pode ser tarefa sua. Agora, o que ele vai fazer, como ele vai fazer e o quanto ele vai mudar, é tarefa dele. Então ele fala que você tá a vida inteira tentando salvar o outro, tentando mudar o outro, mas nunca ou quase nunca você fala: e eu? O que eu preciso? E eu? O que eu posso fazer por mim? Outra coisa bem interessante que ele fala nesse livro é sobre a importância de você viver no agora, que é uma coisa que a gente praticamente não faz. Porque ou eu tô presa no passado, naquilo que aconteceu, naquilo que me afetou, naquilo que me magoou, naquilo que não sei o quê, ou eu vivo no futuro, né? Naquilo que eu quero ter, naquilo que eu vou ter, ou até naquela expectativa. Quando eu tiver isso, aí sim eu vou ser feliz. Pois você está enganado. A vida só acontece no agora. E ele traz isso muito profundamente. Se você não viver no hoje, a felicidade não estará ao seu alcance. Adler fala aqui de uma coisa muito simples, mas bem profunda. O passado ele não te prende, é você que quer permanecer nele. E a gente tem isso muito na nossa cultura, né? A sociedade coloca ali pra gente que a gente só vai ser feliz quando casar, quando a gente tiver a nossa casa, quando a gente tiver nosso carro, quando a gente tiver algo, mas o material não vai te trazer felicidade. O material não vai te trazer a sensação de estar completo, porque, como o nome já diz, é só uma matéria. Como eu vou me sentir está dentro de mim. É aqui dentro que eu preciso olhar, é aqui dentro que eu preciso construir, é aqui dentro que precisa estar 100% para que o de fora, para que o material realmente tenha valor e tenha essa capacidade de nos deixar bem. Então, resumidamente, ele diz que se você procura felicidade, é simples e fácil, você só precisa se decidir. Ou seja, você precisa da decisão de ser feliz, e aí sim você vai começar a olhar para o agora e ser. Porque, por exemplo, eu posso estar na dor, eu posso estar sofrendo, mas eu posso escolher estar passando aquilo no hoje, em vez de estar lá atrás. Vamos trazer isso para a clínica, para a terapia. Quando o paciente vem procurar terapia, não adianta ele ficar só olhando, porque meu pai, porque a minha criança, porque não sei o quê. Ele precisa olhar para tudo aquilo ali, estando presente no hoje. Olhando para o adulto dele, para que o adulto consiga acessar a criança e assim liberar a criança. Mas não adianta de nada ele só olhar para lá
e não trazer a criança dele para o presente. Eu só vou me curar quando eu estiver perto de mim, no adulto, junto com a minha criança curada no passado. Então, ficar presa no passado ou preso no futuro só vai te gerar ou depressão se é passado ou ansiedade se é futuro, mas o agora sim pode ser uma solução. Mas como assim, Fran? Você não trata a criança, os traumas? Sim, a gente resolve tudo isso. A gente volta para a criança, a gente resolve os traumas da criança, tanto na terapia com a psicologia quanto na constelação. Mas, de fato, se a pessoa não muda os comportamentos hoje, no aqui e agora, os comportamentos que ela tem como mudar, porque lá na infância ela não consegue voltar, certo? Então ela precisa mudar os comportamentos dela no hoje. Ela precisa se olhar mais, ela precisa se cuidar mais, e isso é viver no agora, é realmente aproveitar dia após dia, minuto após minuto, daquele tempo que ela tem, que é o único, que é o agora, porque lá atrás ela não pode voltar, lá no futuro ela não consegue ir, então realmente ela só tem o hoje. Outra coisa que fala nesse livro é sobre o trabalho, mas não o trabalho no sentido de emprego, dinheiro, não você ter mais status, você tentar ser reconhecido, mas sim você se sentir útil, você contribuir com algo para que você se sinta útil. Ele fala também que muitas pessoas se sentem deprimidas não porque falta dinheiro ou porque gostaria de ganhar mais dentro desse emprego, mas sim porque para elas não faz sentido. Elas não vê sentido no que elas estão fazendo, ou seja, elas não amam, elas não têm essa contribuição do amor dentro daquilo que elas estão fazendo. Porque o trabalho ele não pode ter como objetivo o financeiro, mas sim você se sente útil e o financeiro vem como consequência daquilo ali. E eu vejo isso muito na terapia. Muitas pessoas vêm, têm casa, têm carro, têm uma linda família, não tem problema dentro do atual relacionamento, tem uma vida financeira boa, mas ela sente que falta algo, tem um vazio aqui dentro. Então é essa questão, a de você se sentir útil, contribuindo. Outra coisa que fala nesse livro é sobre relacionamento. Ele até comenta que em relacionamentos amorosos a gente tem a decisão de ficar ou sair, ou seja, pode ter a separação. Mas quando a gente fala de pais, isso não é possível acontecer, porque os pais não são dados, né? A gente não foi a gente que escolheu literalmente aquilo, então é mais difícil cortar. E aí a gente entende que a gente tem que amá-los por obrigação. Ah, porque são meus pais, então por obrigação eu devo amor a eles. E é aí que a gente se prende e é por esse determinado fato que faz com que a gente se envolva em relacionamentos tóxicos no futuro. Porque o amor, ele não é uma obrigação. O amor, ele é conquistado. O amor, ele tem que ser respeituoso e tem que ser mútuo. Ou seja, aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. E se os meus pais não me ensinaram isso, eu preciso entender, ele até comenta assim, a tesoura está na sua mão. Você precisa escolher se você vai cortar aquela relação ou manter ela, mesmo sendo seus pais. E muitas vezes nossos maiores problemas, os nossos maiores relacionamentos tóxicos estão dentro da nossa família. Então sim, na maior parte das coisas, das vezes, vendo isso em terapia, em profissional e também pessoal e falando nesse livro, é que sim, a gente precisa cortar certas relações mesmo sendo dentro da nossa própria família. Então pega essa tesoura, corte isso aí, se ela não está na medida do que você merece, do que te deram e você está dando mais, é porque algo está em desequilíbrio. Então, outra coisa bem legal que fala aqui é que o amor tem que ser livre, o amor não pode ser uma obrigação, e a gente precisa aprender isso dentro de casa, a gente tem que ser livre também no amor dos nossos pais. Não me entenda mal, não estou falando que você precisa parar de ter contato com eles ou não. A questão é que você precisa entender que honrar seu pai e sua mãe não é se debruçar e ser submisso a eles, e muito menos fazer o impossível ou tudo que eles querem. Isso não é ajudar os seus pais. Muitas vezes você está prejudicando eles. Então você precisa entender que a sua tarefa enquanto filho é ser filho e a dos seus pais é serem pais. Apenas isso. E a gente vê muito isso na constelação. O seu lugar para honrar realmente o seu pai e sua mãe é ficar no seu lugar de filho e não se tornar mãe e pai dele fazendo tudo que eles querem, tudo do jeito deles, porque aí você já ultrapassou todos os limites e esse amor está invertido e virando uma obrigação. Então presta atenção nessa frase. O amor ele precisa ser livre. Se ele vira obrigação, ele vira peso. Se ele vira culpa, ele vira prisão. Então, analise essa frase e veja em que estado está o seu relacionamento, tanto amoroso quanto com seus pais, quanto com seus filhos. Então, resumindo tudo, você precisa honrar os seus pais. Honrar eles não é salvar eles, não é fazer tudo por eles, não é carregar as dores deles. Viver a sua vida é honrar os seus pais. É reconhecer que eles são os grandes, que você é o pequeno porque você é apenas o filho e literalmente ir para a sua vida.
Então, para finalizar tudo isso, eu vou deixar algumas perguntas para vocês que eu me fiz durante a leitura deste livro e que eu acho bacana vocês fazerem aí como uma forma de terapia. Onde na sua vida você pode estar vivendo tarefas que não são suas? Quem você ainda está tentando agradar? E a última é: o que você está tentando que o outro mude, que talvez você precise fazer uma escolha? Em conclusão, este livro, A Coragem de Não Agradar, não é sobre ser egoísta, e sim sobre ser inteiro. É sobre literalmente você parar de viver para ser aceito e começar a viver sendo quem você é. E mulher, isso muda tudo.